Voltou? Opa, tô te ouvindo, professor. Ai, caiu aqui. Meu computador tá muito lerdo. Senhor. Tá. E agora eu vou ter que fechar o PowerPoint e abrir de novo. Ele não aparece. Não sei se foi intencional, professor, mas tá gravando também agora. Sim, eu vou gravar para ver Ah, se eu tá, coloco perfeito, pro pessoal assistir. perfeito, perfeito. Foi intencional. Ah, estão vendo aí? Hum, ainda não. E agora? Ainda não? Não, continua com a tela padrãozinha ali do Elos. Eita, eu vou mexer de novo então. Fecha aqui. Compartilha. F5. Agora foi. Foi? Tá. Aham. Eletroquímica hoje. Então, basicamente, o que é a eletroquímica? É a área que estuda fenômenos químicos que envolve transferência de elétrons. E tem o objetivo de converter, então essa é a palavra, converter energia química em energia elétrica. Mas eletroquímica também estuda o contrário, a energia elétrica convertida em energia química. Quando a gente faz esse processo, é chamado de eletrólise. Ou seja, para a reação ocorrer, a gente precisa ceder energia elétrica. Aí isso aqui é uma reação não espontânea, não acontece de forma natural, precisa forçar para que ocorra. Já a energia química e a energia elétrica é uma reação espontânea. Quer dizer que dois metais lá reagindo, por exemplo, pilhas, é uma reação espontânea. As reações estão ocorrendo, colocam algum acessório ou bateria, já começa a gerar energia elétrica, ou seja, a partir de reações, a energia química é transformada em energia elétrica. Então, é isso que é a eletroquímica. Ela estuda tudo que faz essa conversão de energia química. Energia, os dois, né? Aplicações, então, pilhas e baterias, esses dois são reações espontâneas. As pilhas e baterias, então, faz parte da energia química para energia elétrica. E o que, que as pilhas fazem? Elas conseguem armazenar energia. Então, essa é uma característica de pilha e bateria. Armazenam energia para depois liberar como energia. Ou seja, acontece uma reação química, essa reação química tem uma energia e essa energia é transformada, ou seja, convertida em energia elétrica. É possível produzir alumínio, cloro, então, por eletrólise, a gente pode conseguir alguns gases, como cloro também. Revestimento metálico de peças, ligas metálicas. Hoje é feito muito produto odontológico para cáries, com prata, zinco, cobre. Então, ligas metálicas são, por exemplo, não sei se você já viu, às vezes compra latinhas de tomate que vem um alumínio lá dentro. Esse alumínio, ele tem uma proteção. Então, essa proteção é porque o alumínio, ele enferruja facilmente, ele oxida, ele reage facilmente. Então, é feito, no caso de, é colocado um metal de sacrifício, é colocado uma proteção que não oxide facilmente, que não chegue ao alumínio. Agora, se uma latinha estiver amassada, essa proteção é rompida. Por isso que não se pode comprar latas de alumínio rompida, porque senão o alumínio passa para o alimento. Então, as ligas metálicas, por exemplo, produtos inox, é ser feita uma proteção sempre por fora, né? Isso vem tudo do estudo da eletroquímica. Mas, para entender as reações, precisa saber números de oxidação. E o que é o número de oxidação, ou também chamado de NOx? É uma carga do átomo, ou seja, uma carga real. A carga real se for uma ligação iônica. Porque o que é um composto iônico? Alguém perde, alguém ganha elétrons. Isso é uma carga real. Alguém vai perder, alguém vai ganhar.
Mas uma ligação covalente, isso não existe. Então, é uma carga aparente. Porque se os elétrons estão compartilhando, se os átomos estão compartilhando elétrons em uma ligação covalente, então não tem ninguém perdendo, ninguém ganhando. Por isso que eles chamam de uma carga aparente. É quase como se fosse uma carga. Por isso que tem eletronegatividade, né? Alguém que tenha mais tendência em arrancar elétrons de outro átomo, em atrair, né? Então, ou então de uma espécie química, que eu já vou falar o que seria espécie, seriam os íons, né? Como, por exemplo, o OH-. Isso é uma espécie química. E qual que é o NOx dela? Menos um. Menos um é a carga da espécie, não de cada átomo. Então, as regras práticas, sempre que for átomos de elementos de substâncias simples, tem NOx zero. Por exemplo, ferro sozinho, todos os metais que são metais sólidos, né, que fazem parte de ligações metálicas, no caso, eles vão ser metais, são substâncias simples. Nesse caso, os NOx são zero. Ou então, quando é moléculas duplas, né? O2, Cl2, dupla não, eu digo, tem dois átomos do mesmo composto, porque são moléculas apolares. Apolares não tem polo. A gente já falou sobre isso em outras aulas, não sei se vocês chegaram a assistir, mas molécula polar possui polo e apolar não possui. Então, o Cl ligado com o Cl, eles têm a mesma eletronegatividade. Então, não tem uma carga correta em um e outro. Né? Esse aqui está puxando elétrons do cloro, como esse aqui também está puxando do outro. Um cabo de guerra, ninguém está ganhando. Todo mundo está perdendo aquela. Na verdade, é tudo igual. Mas, nesse caso, é uma molécula polar. E em moléculas apolares, também tem o NOx acaba sendo zero, nesse caso. O NOx, a substância simples, tá? É que eu estou falando. Nos compostos contendo hidrogênio, o elemento vai ser geralmente NOx mais um, exceto compostos chamados hidretos, tais como hidreto de lítio, hidreto de sódio, em que o hidrogênio possui NOx menos um, por ser mais eletronegativo. Então, assim, vamos supor um ácido, HCl. Todo ácido normalmente tem o hidrogênio na frente primeiro. Isso porque os que estão do lado são mais eletronegativos. A eletronegatividade na tabela periódica segue esse sentido. Então, o cloro que está por aqui, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Tá? Então, nesses casos que o hidrogênio tem menos eletronegatividade, o NOx dele é mais um. Mas, quando ele está no final, significa que ele é mais eletronegativo. E aí, o NOx dele é menos um. Essa é a regra. No caso, quando ele está no final, são chamados hidretos. O NOx do oxigênio em seus compostos costuma ser menos 2. Mas, se for ligado ao flúor, que é o único elemento mais eletronegativo, e está lá no início, que é o mais eletronegativo, vai acontecer esse caso, que é o F2, O2, F2. Esses aqui são as únicas exceções e os peróxidos. Então, nesse caso, F2, eu tenho NOx mais 2 do oxigênio, tá? Aqui o flúor, ele tem NOx menos 1, então menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, meu oxigênio, para balancear, vai ter que ser mais 2, tá? Esse aqui, o meu flúor é menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Para balancear essa carga, para que tudo seja zero, aqui vai ter que ser mais 2. Mais 2 dividido por 2, mais 1. Então, são casos à parte. E os peróxidos é menos 1. No caso, peróxido de hidrogênio. A carga do oxigênio vai ser sempre menos 1. Qualquer peróxido, a carga do oxigênio é menos 1. Então, qualquer não, mas normalmente é menos 1. A família 1A e a prata, sempre NOx mais 1. Família 2A, que é os metais alcalinos terrosos, e o zinco, sempre mais 2. Não tem regra, não tem exceção nesses dois casos. Exceto a prata e o zinco, que entra junto com as outras famílias.
Alumínio, sempre mais 3. Família 7A, halogênio. Em compostos binários, apresenta NOx menos 1. O que são compostos binários, por exemplo? H2S. Esse aqui é o ácido sulfídrico. Por que eu sei que é o sulfídrico? Porque o meu ânion é um sulfeto. Sempre que termina em eto, vira ácido hídrico. Então, nesse caso, o meu enxofre, claro, aqui não é halogênio, mas devia ter dado exemplo de halogênio. Vou pegar um HCl. HCl é um halogênio da família 7A, lá no final da tabela periódica, do lado do gás nobre. O halogênio aqui ele vai ser menos 1, ou seja, compostos binários vai ser menos 1. Agora, tem ácidos que compõem oxigênio. Hipoclorito, água sanitária, acho que é hipoclorito, né? Não lembro agora. Nesse caso, tem oxigênio. Alguns ácidos compõem oxigênio e halogênio no meio. E aí, esse cloro, né, família 7A, ele vai apresentar um NOx diferente. Então, esse NOx vai mudar dependendo do oxigênio. O oxigênio é sempre menos 2, né? Então, vai ser menos 2, aqui vai ser mais 1, né? Porque pela regra, o oxigênio sempre é mais 1. Gente, se não estiver entendendo, só falar. E nesse caso aqui, nossa, eu fiz uma bagunça, né? Vou apagar aqui. Então, vamos botar aqui HCl. HCl, ó, supondo que seja isso. Aqui vai ser menos 2, aqui mais 1. Qual que seria o NOx desse? Para balancear essa carga, para ser 0, isso aqui tudo tem que ser 0. Então, aqui vai ter que ser mais 1. Ou seja, a carga do meu cloro teria que ser mais 1. Supondo isso, porque eu acho que nem é esse o ácido, eu não estou vindo nem na cabeça. A cabeça hoje já está cansada, já não está pensando direito. Mas, enfim, nesse caso não é binário. Tinha 3 átomos, que era hidrogênio, cloro e oxigênio. Binário é só quando tem 2 átomos diferentes. Íons monotômicos. O NOx vai ter carga do íon. E nesse caso, a carga vai ser mais 4. A soma do NOx de todos os átomos de um composto vai ser sempre 0, que nem eu mostrei aqui. Cada NOx de cada um tem que ser 0, a não ser que ele seja um íon, né, como OH-, OH- tem íon menos 1. O total dele tem que ser menos 1. Então, íon, a somatória do NOx é a carga do íon. Nesse caso, Cr2O7, 2-. A carga dele no final é menos 2. Mas vocês vão ter que fazer a carga dele individual e a somatória tem que ser menos 2. Então, o oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 7, menos 14. Então, o meu cromo aqui, para ficar menos 2, aqui vai ter que ser mais 12. 12 dividido por 2, né? Porque eu tenho 2 cromos. Então, tem que ser mais 6. Então, tem que levar em consideração a carga do íon do composto. Tá. Reações de oxirredução e reações redox. Só deixa eu ver a hora aqui para não me perder. Reações redox ou também chamadas de oxirredução. A gente tem vários tipos aqui, que eu coloquei como exemplo. Reação de combustão sempre vai ter algo reagindo com oxigênio. Reação de combinação, eu tenho 2 reagentes que formam um, por isso que é combinar. Reação de decomposição, eu tenho, ou também chamado de análise. Eu tenho um reagente só e vou decompor ele. Normalmente isso aqui ocorre por aquecimento. Por exemplo, cal virgem, CaCO3. Se eu decompor, gera CaO, que é o cal virgem mais óxido de carbono. Isso aqui é uma decomposição do carbonato de cálcio. Tá. Aí aqui eu botei 3 exemplos só para vocês verem. Deixa eu mudar a cor. Carbono, oxigênio, forma CO2.
Então, uma reação de combustão vai ser sempre um combustível reagindo com um comburente. E o comburente sempre vai entrar em contato com o comburente. E gera CO2, também pode gerar em algumas substâncias. Nesse caso não ocorre, mas pode gerar água, pode gerar monóxido de carbono, pode gerar fuligem, que é carbono puro, né? Esse é um exemplo de combustão. Reação de combinação. Meu alumínio aqui está sozinho, reage com bromo, forma brometo de alumínio. E aqui é a reação de decomposição, que é o exemplo do airbag, do carro. Eu tenho um sal, esse sal, digamos, vamos supor assim, como se fosse uma dinamite. A dinamite, quando tu joga ela, o impacto é que faz ela explodir. Então, é o mesmo sentido. É o impacto que faz com que rompa essa ligação entre eles e forme gás nitrogênio e sódio. Então, é o gás nitrogênio que faz, o impacto faz com que libere o gás para que o airbag encha. Encha? Palavra estranha. Então, o que todas essas reações possuem em comum? Se a gente for separar em questão de NOx, aqui é zero porque a substância é simples. Aqui eu tenho -2, menos 2 dá -4, e aqui, para balancear, teria que ser +4, meu carbono é +4. Esse aqui eu tenho zero, zero, de substância simples, Br2. E aqui eu vou ter que separar. Bromo é da família 7A, 7A é -1. -1 vezes 3 dá -3. Aqui, para balancear, tem que ser +3. Então, vai ser +3, porque só tem um alumínio. Nesse caso aqui é um pouco complicado, porque daí eu não vou colocar. Mas, o que acontece? O carbono aqui, olha o NOx dele. Primeiro era 0, depois ele vai para +4. Esse aqui, o oxigênio, o NOx dele era 0 e vai para -2. Então, vocês veem que alterou a quantidade de NOx de antes da reação e depois. Esse aqui, o alumínio era 0, foi para +3. O meu bromo estava em 0, foi para -1. Então, o que pode perceber? Sempre alguém aumenta e alguém diminui. Né? Pode ser que ocorra a mesma substância, por exemplo, o carbono formar um outro composto aqui com carbono, em que esse aqui, ao invés de aumentar, diminui o NOx, sei lá, -2. Pode acontecer dessa mesma substância formar dois compostos, alterando o NOx também, tá? Mas o fato é, então, nas reações redox, sempre vai ter alguém que aumenta o NOx e alguém que diminui. E isso influencia muito nos compostos, na própria reatividade dos compostos, né? No caso, quem estuda muito a engenharia mecânica, estudo de materiais, sei lá, vai produzir um carro, tu não vai colocar uma coisa que enferruja, né? Então, quem estuda muito sobre materiais tem que estudar muito esse tipo de coisa, sobre formas de oxidação e redução dos metais. Um dos exemplos, né? Diário. Então, reações de oxirredução e reações redox. Então, o que vocês têm que saber? Que envolve transferência de elétrons. Então, sempre alguém vai perder, alguém vai ganhar elétrons. Algum dos compostos. Entendeu? Isso é os dois juntos. Não é primeiro um e depois o outro. Isso acontece simultaneamente. Um oxida, um reduz. Então, o que é a oxidação? É o processo de perda de elétrons. Oxidação é perda. E a redução é ganho de elétrons. Então, aqui a gente coloca a redução apenas por símbolo, não tem nada a ver com matemática. Tá? É só para identificar mesmo por símbolo. Porque esse símbolo +1 e -1 não tem a ver com matemática, tem a ver com ganhar e perder elétrons, né? Então, aqui, se ele vai de 0 para +1, ele perdeu um elétron.
E nesse caso, ele foi de zero para outra substância para -1. Ganhou um elétron. Aumentou de zero para -1. Então, isso aqui é um exemplo que o mesmo elemento é simultaneamente oxidado e reduzido, tá? Então, o que vocês têm que saber? Sempre vai ter alguém que reduz, que doa elétrons, e oxidante que aceita elétrons. E não pode ocorrer de forma isolada. Se acontece um, acontece outro. Eles são simultâneos. Tá, então, o que vocês têm que saber? Oxidação. Deixa eu ver se eu botei no slide. Ah, botei. Agente redutor e agente oxidante. Então, o que vocês têm que saber? Oxidação é perda de elétrons por parte de uma espécie. Nesse caso, ocorre o aumento do NOx. Redução é o ganho de elétrons por parte de uma espécie. Então, diminui o NOx. Agente redutor. Então, esses termos oxidação e redução é mais por identificação do NOx. E agente é para saber a substância. Quem é o composto ou elemento que reduz ou oxida? Então, o que acontece nesse caso aqui? Eu botei outro exemplo. Quem oxida e quem reduz? Esse aqui. O gás metano reagindo com o gás oxigênio forma dióxido de carbono e água. Então, o carbono, já botei o NOx de cada um. O carbono está de -4 e vai para +4. Então, ele alterou 8 elétrons. Porque se ele for de -4 para 0 para +4, ele andou 8 elétrons aqui, tá? Claro, ele perdeu, no caso, porque ele foi de -4 para mais, isso é perda. O mais é símbolo de perda. E aqui ele foi de 0 para -2. Então, ele foi de 0 para -2. Alterou quantos elétrons aqui? Aqui alterou 2, aqui alterou 8. Né? Mas já vou explicar. Aí o que acontece? Se alguém perde 8 elétrons e outro ganha 2, tem alguma coisa errada. Né? Não faz sentido alguém. Para onde que foi os elétrons? Né? Não faz sentido se ele perder, as reações ocorrem simultaneamente, alguém perde, alguém ganha. Então, por isso que a gente tem que equilibrar a quantidade de elétrons e fazer o balanceamento de estequiometria, porque senão dá esse descompasso de elétrons, o que não faz sentido. Então, existem as semi-reações para isso. Então, o carbono, por exemplo, ele vai de -4 para o carbono +4, oxidação. Então, ele perdeu 8. Então, eu tenho reagente e produto, né? Do lado certo. Aqui é reagente, aqui são produtos. Então, o que acontece? Os dois lados têm que estar equilibrados de carga. Se eu tenho +4, mais 8 elétrons, não é +4, né? Isso aqui é símbolo de perda. Vai me dar o quê? -4, né? Porque aqui não é símbolo de perda, lembrando. Vocês estão entendendo? Muito quieto. Tem um sinal aí. Ele estava ali com +4 elétrons, né, o carbono, bonitinho, conseguiu o seu equilíbrio eletrônico. Daí ele falou que perdeu a camada toda dele, né, os 8 elétrons que ele tinha na última camada ele perdeu. É isso que aconteceu. Ah, não, né? Isso aqui não tem a ver com a perda da última camada, tá? Porque lembra que isso aqui é uma ligação covalente e é uma carga aparente. Ah, tá, Não tem é em uma relação carga ao... real. Né? Igual um NaCl que alguém perde, alguém realmente ganha. Porque aqui é quase que ligado de guerra, entendeu? Que é aparente, não é realmente preciso, mas funciona. É mais ou menos assim, porque por isso que eu coloquei no início, que é carga aparente e não real. Porque, na verdade, o carbono não está, de fato, perdendo exatos 4 elétrons. Isso é uma aproximação, uma previsão, assim. Esqueci o nome disso, termo. Mas não é exato. A questão é que a gente joga elétrons e tem que balancear as cargas dos dois lados. Às vezes, para balancear essa estequiometria, a gente tem que jogar água ou jogar
base ou um ácido, entendeu? Normalmente a gente acrescenta água, ou base ou ácido de algum dos lados. Mas isso eu não vou explicar para vocês. Eu acho que o Enem não vai cobrar esse tipo de coisa. Aí já é muito avançado. Eles vão cobrar, sei lá, se vocês forem tentar medicina, eu posso parar para explicar. Mas pro Enem, eu não vejo necessidade disso. Eles vão perguntar isso em outro sentido. Mas a ideia é vocês pegarem como funciona, para entender depois. Eles não vão nem. Eu duvido que eles vão pedir, por exemplo, para te fazer a reação. Agora, eles podem pedir para interpretar. Que tem agente oxidante, tem agente redutor, essas coisas assim. Né? E aí precisa passar por isso. Só deixa eu ver a hora para não me perder. Tranquilo. Tá. Então, o carbono vai de -4 para +4, como a gente viu nós. Para balancear as cargas de um lado e de outro, o que eu fiz? Coloquei 8 elétrons desse lado, porque 8 elétrons com 4 de perda é igual a 4. Isso é matemático. Então, o carbono, a gente viu que ele foi oxidado, nesse caso, né? A gente viu que o carbono oxidou. Agora, vamos ver o hidrogênio. O hidrogênio, ele vai de +1 para +1. Então, eu tenho 4 hidrogênios com carga +1, e ele vai para 2 hidrogênios com carga +1. Não é 2, é 4 no final, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, o que eu tenho de hidrogênios de um lado, eu tenho do outro. Isso é estequiometria. A quantidade de cargas está igual. Aqui eu tenho +4, aqui é 2 vezes 2, 4, vezes +1, +4. Então, o hidrogênio não aconteceu nada, nesse caso. A oxidação dele não mudou. Agora, o oxigênio tem 2 O2 com carga zero. E ele vai para O2 com carga -2. Mas eu tenho outro aqui. Então, eu tenho 2 O2 mais 1 O2. Então, eu tenho 4 oxigênios. Tem 2 aqui, mais 2 aqui. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu tenho 4 oxigênios. 4 vezes -2 dá 8. No caso, seria -8. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar 8 elétrons do lado esquerdo para compensar dessa vez. Aqui ele está 0. E aqui ele está -8. Eu tenho 8 do lado direito e tenho 0 do lado esquerdo. Eu tenho que colocar 8 elétrons do lado esquerdo. Então, o oxigênio foi reduzido. Então, como é que acontece isso? O carbono é oxidado pelo oxigênio e o oxigênio é reduzido pelo carbono. Basicamente é isso. Então, quando a gente fala das espécies de oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor, então vocês têm que ver, primeiro, o NOx de cada um, seguindo aquelas regras, né, daquela tabela que eu botei aqui, NOx de cada um. Feito o NOx de cada átomo, vocês vão ver quem sofre oxidação e redução. As etapas, né? Depois de ver quem sofre oxidação e redução. Quem sofre oxidação é chamado de oxidante. Aliás, quem sofre redução é chamado de oxidante ou também agente oxidante, tá? E aí o que acontece? Às vezes jogam só a palavra oxidante e as pessoas acham que é oxidação, e não é, é redução, que é o oposto. Então, o que é o agente oxidante? É um elemento ou substância que vai provocar a oxidação. Nesse caso aqui, ó, quem é que vai provocar a oxidação? O carbono foi oxidado. O carbono sofre oxidação. Então, quem é que provoca a oxidação? É o agente redutor. Estão entendendo? É o contrário. Então, aqui, ó. Ficou confuso, mas eu lembro, cara, plenamente nas aulas que eu tive sobre isso aí, que eu usei exatamente essa lógica para entender. Quem oxida vai ser o agente redutor e quem reduz vai ser o agente oxidante. Daí eu botei isso na minha cabeça para entender assim, porque senão
fica difícil demais. Não, mas é isso mesmo, porque é o contrário. Mas é, quando eu tava estudando também no início, eu achei bem confuso, mas depois acabei entendendo. Então, acho que eu tô entendendo. Também tô um pouquinho confusa, mas acho que. É, mas esse é um dos temas que o pessoal mais confunde mesmo, de vestibular e essas coisas, porque tem vários detalhezinhos, tá? É por isso que eu tô falando passo a passo, porque para entender lá pra frente como funciona é isso aqui. Ah, mas eu expliquei aqui passo a passo, né? O carbono foi oxidado, por isso que é uma oxidação, pelo oxigênio. Então, o meu oxigênio é o agente oxidante. Por isso que eu coloquei aqui, O2 é o meu agente, é ele que faz provocar a oxidação. Por isso que é o contrário. É a substância que faz provocar isso. Então, o mesmo acontece para a redução. Quem é que provoca a redução? É o carbono que provoca a redução do oxigênio, já que é simultâneo, né? Aqui eu botei um exemplo. Qual deles não é oxirredução? Bom, eu vou dar a resposta porque não tem. Mas como que vocês fariam isso? Alguém tem uma ideia? Para ser oxirredução, o que acontece? Tem que alterar o NOx dos reagentes comparado aos produtos. Se o NOx for igual dos dois lados, então não é uma reação de oxirredução. E aí, quem não é? É a letra C. Se vocês forem comparar o NOx de cada um, tanto antes como depois, né, de átomo por átomo, não vai mudar. Aqui a G é mais 1, menos 1, mais 1, menos 2 vezes 3, menos 6. Aqui vai ter que ser mais 5. Aqui, menos 2 vezes 3, menos 6. Então, aqui vai ter que ser mais 5. Então, olha só, o NOx dos compostos antes e depois não mudou. Então, Mas isso ele aqui é não tá chamado... aparecendo Nox, né? Oi? Ah, ele não tá aparecendo Nox, né? É porque eu tô olhando pelo o que você mandou no grupo. Ah, tu E aí não não tá tá olhando na aparecendo. tela? Não, não aparece pra mim na tela, porque eu vejo pelo celular, daí não aparece. Ah, que ruim. Então, na próxima, acho que eu vou abrir por Zoom, se não tiver problema para as pessoas. Ou no Meet, sei lá. Se não aparece no celular, não é vantagem. Mas eu não tenho box mesmo para fazer. É uma pergunta. Aí Uhum. tu vai ter que fazer de cada um. E quando vocês forem fazer, vocês vão ver que o único que não altera o NOx antes e depois é a letra C. Se vocês forem reparar, os outros alteram. Por exemplo, o ferro, o primeiro. Ferro é 0. HCl, hidrogênio é mais 1, cloro menos 1. Aqui o ferro e o cloro. O cloro é menos 1, vai ficar menos 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. E o ferro, então, para balancear, vai ter que ser mais 2. E o hidrogênio é 0. Então, o ferro alterou para mais 2. E quem é que alterou? O hidrogênio de menos 1 para 0. Ou seja, eu tive alguém que oxidou e alguém que reduziu. A oxidação ocorreu com quem? Quem perde elétrons, com ferro, né? E quem ganha elétrons vai ser o hidrogênio, que vai de mais 1 para 0. Aumentou o elétron dele. Então, sabendo quem oxidou e quem reduziu, vocês vão saber quem é o agente redutor e o agente oxidante. Eu vou deixar para vocês fazerem em casa, para praticar mesmo o NOx de cada elemento, entendeu? Aqui tem uma da UFO. Eu queria mostrar balanceamento. Eu não indico olhar, tá? Aqui, mas não vejo sentido no Enem. Aí aqui, vou ver a questão direto do Enem. Intenção de proteger o motorista, o passageiro de lesões corporais mais graves em muitos países já é obrigatório em automóveis o dispositivo chamado de airbag. Eu já até mostrei a reação para vocês, né? Em caso de acidente, um microprocessador desencadeia uma série de reações químicas que liberam uma certa quantidade de nitrogênio. Nem sabia que era assim, microprocessador.
Achei que era impacto direto. Aí o gás nitrogênio que infla rapidamente um balão plástico situado à frente dos ocupantes do automóvel. As reações químicas que ocorrem nesse processo estão representadas pelas seguintes equações. Aí está aqui 3 equações. Aí ele pergunta: um acidente de trânsito em que o airbag é disparado. Letra A. O sódio metálico atua como agente oxidante. Vocês vão ter que ver aqui o que acontece com cada um, né? Qual é o processo. Sódio metálico. Então, vocês vão ter que ver item por item. O sódio é da família 1A, ele tem NOx mais 1. Então, para balancear, o que acontece? Meu nitrogênio aqui vai ter que ser menos 1/3. Eu sei que é estranho, mas é isso aí mesmo. Aqui o sódio está sozinho, então ele é 0. Aqui o meu sódio também está sozinho, o meu nitrogênio, então ele é 0. Primeira equação, tá? Porque essa equação, aqui está mostrando todas as equações que acontecem. Aí ele diz que o sódio metálico atua como agente oxidante. Para ser agente oxidante, tem que acontecer o quê? Reduzir. É uma redução. O sódio foi de mais 1 para 0. Ele oxidou ou reduziu? Bom, ele ganhou elétron, então ele reduziu. Isso. Então, eu poderia dizer que ele é um agente oxidante, Poderia. né? Então, eu acho que, pelo visto, isso aqui já vai ser a certa. Ele quer a certa. As reações químicas representadas pelas seguintes equações. O nitrato de potássio atua como agente redutor? Vamos ver agora. O nitrato de potássio, esse aqui. Nitrato de potássio. Potássio é o K. Aí a gente vai ter que ver antes e depois o que acontece com ele. Aqui é 0. Aqui o sódio mais 1. Mais 2. Oxigênio menos 2. Aqui oxigênio menos 2. Aqui vai ser mais 1, porque potássio da família 1A, tudo que é da família 1A é NOx mais 1. Nitrogênio é 0. Esse aqui, menos 2, vai ficar... Vou fazer aqui no cantinho. KNO3, tá? Nitrato de potássio. Oxigênio tem NOx menos 2. Então, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Potássio é mais 1. Então, vai dar mais 1. Para balancear, falta o quê? Mais 5. Então, meu nitrogênio tem que ser mais 5, nesse caso aqui. Então, o nitrato de potássio atua como agente redutor, então a gente vai ter que ver quem oxida, quem reduz. O sódio foi de 0 para mais 1. E quem alterou também foi o nitrogênio de mais 5 para 0. É isso, né? Então, deixa eu anotar aqui. O sódio foi de 0 para mais 1. E o nitrogênio do KNO3 foi de mais 5 para 0. Então, quem oxidou e quem reduziu? Quem oxida perde elétrons. Quem perdeu elétrons? Eu Quem não, eu perdeu não, elétrons? eu não consegui ver as anotações aqui, professora, mas se o NA ele era 0 e depois ele fica mais 1, então ele perdeu o elétron, Isso. então ele vai Ele vai sofrer oxidar. isso, Oxidação. Daí, no oxidação. caso, ele vai ser o agente redutor. Daí já dá para anular a Isso. questão. A alternativa. Isso, daí já não pode ser, né? Ele tá falando do KNO3, que é agente redutor. Entendeu? Sim. Eu só tô conferindo. O óxido de potássio, K2O, atua como agente redutor.
K2O, agora vem esse aqui, terceiro, que é menos 2, aqui é mais 1, aqui é mais 1, menos 2, menos 2 vai dar menos 4, então aqui vai ter que ser mais 4. Silicato alcalino vidro. Gente, sendo um vidro, sendo um vidro silicato. Ah, tá, é silicato puro, né? Não é Deve aquela ser. bolinha que vem num pacotinho na caixa de tênis ou nas mochilas? Isso, mas eu não sei a fórmula disso. Silicato com água é tudo junto. Mas Ah, tá, enfim, para fazer o estudo do negócio, né? Bah. o NOx o óxido de potássio atua como reagente redutor. Bom, indiferente, a gente já tinha visto antes, né? Acho que essa última reação nem ia usar. O que você quer colocar? Tá falando de airbag? Enfim. O trinitreto de sódio sofre autooxirredução. Autooxirredução é aquele exemplo que eu coloquei do cloro. Ah, ô Esse professora, aqui? só uma dúvida. É, pelo que eu entendi, pelo que eu vi que tu falou na aula, aquelas três tipo lá, combustão, decomposição que era a última e a do meio que eu não lembro, elas envolviam apenas dois elementos em um dos lados. Talvez, mas se for três elementos, ainda há a chance de ocorrer uma oxirredução? Porque senão, daí se anularia aquela alternativa ali, porque tem três de um lado e o silicato de vidro lá do outro lado. Não sei se tem. Não, mas pode acontecer sim Eu entendi que você falou, tu diz no sentido de ter só um reagente e formar dois. É combustão, combinação e decomposição, as reações. Tipo, não tem A, B, C e forma um D, né? Tipo, é isso que eu quis dizer. Ah, sim. Mas nesse caso aqui, o trinitreto né, que é o primeiro. Sim, sim. Isso aqui tá fazendo sentido. Sofre auto-redução. Que até faz sentido também, porque tipo, se tem que oxida e outro que reduz, o que o terceiro faria? Mas aí o sódio aqui, tá mais um vai para zero. Ah, é? Não, mas aqui ele ganhou elétrons. Ah, não. Aqui, então a Ah, gente não. errou a letra A, tá? Errou. Mais um para zero. Perdeu ou ganhou elétrons? Mais um pra zero. Ele ganhou, rapaz. Isso. Então, estava errado essa, entendeu? De mais um para zero, ele ganhou elétrons. Se ele ganha elétrons, é uma oxidação. Se é uma oxidação, é agente redutor e não agente oxidante. A gente errou essa aqui, viu? Pela interpretação do NOx. Viu? Entendi, Ó, entendi. A gente leu errado ali. menos um terço para zero. Isso aqui sim, perdeu elétrons. Menos é negativo. Menos é negativo. Menos é ter mais elétrons. Aquela menos é mais. E aqui não é matemático, né? Isso que não pode confundir. Então a letra A está errada. Aí sim a letra certa vai ser a D. O trinitreto de sódio sofre auto-oxirredução. Entendeu? Então, o vestibular vai fazer isso. Eles não vão querer que vocês montem a reação, porque não tem questão aberta. Eles vão querer que vocês interpretem a reação. E provavelmente vão contar uma historinha, vai trazer alguma coisa do dia a dia. Esse foi o que eu achei nesse sentido, né, do Enem. Mas talvez tenha mais questões. Não consegui ainda ver mais. Mas eu coloquei outras aqui para vocês praticarem o NOX, tá?
e outras também perguntando sobre oxidação. Só oxidação e inox, para poder ir para a próxima etapa. Essa aqui da UFO. A equação não equilibrada. Esse não equilibrado não vem ao caso, botou só para nada. São feitas 5 afirmativas. Qual é incorreta? Então, vocês vão ter que ver o NOx. Aqui ele vai de mais 2 para mais 4, chumbo, Pb. Aqui o hidrogênio está mais 1, aqui o manganês está mais 2. Então, vamos ver o NOx dos outros. Aqui é mais 1, ó, o hidrogênio não alterou. O oxigênio aqui é menos 2. Lembrando que aqui tem menos 1, então toda essa molécula tem que ser menos 1. Então aqui vai ficar menos 8, e aqui para balancear mais 7. Mais 7 menos 8 é menos 1. Então o manganês vai de... Oi? Apertei ela errada. O manganês vai de mais 7 para mais 2. Quem oxidou e quem reduziu? Então vamos por partes. O chumbo vai de mais 2 para mais 4. E o manganês vai de mais 7 para mais 2. Né? Qual que é a variação em cada um? Quem é que perdeu mais ou ganhou? Estão conseguindo entender? O chumbo, ele perdeu 2 elétrons. E o manganês... Vou colocar aqui, variação do NOx do chumbo. Foi de mais 2 para mais 4. Então, variou 2. Aliás, ele perdeu 2. Né? Ele diminuiu 2 elétrons. Concorda? Concordo. Ele estava mais 4, então seria um 4 menos 2. Ele variou 2. E o manganês foi de mais 7 para mais 2. Então, ele variou 5 aqui. Né? Só que quem perdeu mais nesse caso? Ó, um foi para mais 4, o outro foi para mais 2. Vocês têm que observar o final. Mas o manganês ele ganhou elétrons, não? Oi? O manganês ele ganhou elétrons. Isso, eu falei perdeu, mas é variação do NOx, é um delta. Ah, tá. Falei errado, tá? É uma variação de NOx. Isso, ele ganhou, porque ele aumentou. Foi de mais 7 para mais 2. Aumentou 5 elétrons. E o outro diminuiu 2. Então, se esse aqui aumentou o NOx, esse aqui reduziu, então, esse aqui, o manganês, é uma oxidação. Ops, não. Tá certo? Não, quem perde elétrons, que é a oxidação. Tô viajando já. Aqui é uma oxidação. O chumbo é uma oxidação. E o manganês é uma redução. Entenderam? E aí sim, ele agora sim. pergunta se a oxidação é agente redutor. Se é redução, agente oxidante. Então, sempre saber primeiro quem oxida e quem reduz. Tá. Então, aí ele falou que o chumbo mais 2 é redutor. É redutor, é verdade, só que ele quer a incorreta. A reação ocorre em meio ácido. Ocorre em meio ácido, porque antes dos reagentes eu tenho H+. H+ é símbolo de que veio algum ácido ali que liberou íons H+. Por isso que a gente deu aquela aula sobre ácidos antes, para poder entender esse tipo de coisa. Então, sim, a reação ocorre em meio ácido. Se tivesse um OH- aqui do lado dos reagentes, a reação ocorreria em meio básico. Essa aqui é verdadeira. O chumbo foi oxidado, verdade? Foi oxidado. A variação do número de oxidação do manganês foi de 3. Não. A gente viu ali que foi 2. Não, do manganês não, foi 5. Variação. Letra E. O hidrogênio não sofreu oxidação nem redução. Verdade.
viu que não saiu o NOx dele antes e depois. Então, essa aqui seria a letra D. E é isso que eu tinha para hoje. Não acho que vocês precisam ver sobre o balanceamento de relações redox, tá? E praticar essa parte de número de nós, porque precisa para fazer entender as pilhas, depois como funciona o processo. Deixe essas questões para vocês. Uma mensagem, foto, sei lá. E o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Na hora. Aqui travou um pouco esse final, professora, mas eu acho que tu estava só dando o encerramento, né? Então eu vou rever a aula, com certeza. Provavelmente vai estar no roteiro, né? Então eu vou lá ver os videozinhos e tal, dar uma estudadinha pra fixar bem e fazer os exercícios. Eu coloquei vídeos desses porque daí eu ia fazer aula ao vivo. Eu tô pensando em ver se eu consigo postar no YouTube e publico para vocês, tá? Perfeito, perfeito. Mas daí a aula vai ser essa mesmo e nas próximas a gente vai enviar em PDF para vocês no WhatsApp. Tranquilo, tranquilo. Então eu vou ver depois e daí qualquer dúvida eu chamo sim. Muitíssimo obrigado e uma excelente noite. Obrigada, a gente também. Se tiverem dúvida lá dos exercícios, depois é só mandar uma foto, mais para praticar aquele final, sabe, de nossa. É mais para aquela parte tem que fazer, tem que entender bem essa parte de oxidação para poder entender as pilhas. Basicamente é isso. Eu vou ver se eu consigo publicar no YouTube. Uma olhada também, né? O Eu mando conteúdo, para então, muito vocês. obrigada por ouvir. Uma boa noite. Obrigada, boa semana para vocês. E bons estudos. Até mais. Beijo.